Tem uma cena do Charlie Brown e do Snoopy que eu acho maravilhoso. Você me deu esse quadro. E isso eu te dei. Porque o Charlie Brown, ele é a encarnação da boa intenção incompetente. Ele é a encarnação da ideia de que a coisa mais perigosa que existe no mundo é incompetente com iniciativa. E o Snoopy é um Beagle que é a alegria encarnada, aquelas orelhas que balançam. É uma coisa magnífica. E tem um quadrinho, diz dois, em que o Charlie Brown e o Snoopy estão sentados na beira de um rio. O Charlie Brown, com aquela capacidade imensa de ser tragicômico, de ser desanimado às vezes, ele diz assim: Snoopy, um dia nós vamos morrer. E o Snoopy responde: mas todos os outros dias não. Olha que coisa inteligente. Nesses dias que nós não vamos morrer, que a nossa vida não seja descartável, fútil, egoísta, e que a gente seja capaz na empresa, na família, nas religiões, para que a gente tenha noção de que a mortalidade, ela é um fato. Um dia nós vamos morrer, mas todos os outros dias não. Há pessoas que no passado têm âncoras e ficam o tempo todo dizendo: no meu tempo. É que nem colega meu da área de educação, professor ou professora, que diz uma frase estranhíssima, que é: os alunos de hoje não são mais os mesmos. Que é uma coisa óbvia. Alguém que diz isso demonstra apenas um pouco de sanidade mental. Doença é alguém que sabe que não são os mesmos e continua dando aula do mesmo jeito que dava há 10 anos ou há 20. Se sabe que não são os mesmos, como é que faz do mesmo jeito? O país não é mais o mesmo. Claro que não é. Às vezes você fica parado e se torna atual. Por exemplo, eu uso barba sem tirar há 40 anos. Agora eu tô na moda. Faz 40 anos que eu não tiro a barba. E eu fiquei sentadinho no meu canto de barba. Hoje, o jovem de 17, 18, 20 anos usa barba também. Cuidado, há uma diferença entre raiz e âncora. A raiz alimenta, a âncora imobiliza. Tem um menino de 6 anos de idade, chega agora no Natal, com um desenho que ele fez na escola para você. Aquela coisa feia, sem menor sentido, parecendo uma obra modernista. Mãe, tá bonito, tá maravilhoso. Claro, tá maravilhoso pra tua idade, no modo que você fez, da tua intenção. Chega o meu filho de 36 anos com um desenho desse e diz: tá bonito, pai. Há uma diferença de preservar a autoestima e produzir o auto-engano. Preservar a autoestima de alguém é importante. Gerar o auto-engano é algo negativo. Por isso, é preciso ser sincero sempre e ser franco quando é obrigatório ou é pedido. Tal como você não deve esquecer que há uma diferença entre ser sincero e ser franco. Uma pessoa sincera, tudo que ela diz é verdade. A pessoa franca diz toda a verdade. Tem gente que tem medo de avião. Eu tenho. Quero que o piloto tenha. Tem gente que tem medo de cobra. Eu também tenho. Mas eu não tenho pânico. Tenho só medo. Tem gente que tem pânico de avião. Eu, Cortella, tenho pânico de barata. Eu não tenho medo de barata, porque não tem nexo. Você tem medo de uma coisa desse tamanho que não morde. Não existe um caso na medicina que está escrito no prontuário: mordido por uma barata, né? Tomou 16 pontos. Pânico. Se aparece uma aqui agora, eu fico paralisado. Mas não é medo, é pânico. É pânico. Pânico é irracional. Tem gente que tem pânico da morte. Eu tenho medo, eu não tenho pânico. Tenho medo da morte, não no sentido de desespero. Tenho medo de minha morte ser algo que cesse a minha possibilidade de ter uma vida que não seja pequena, banal, fútil. Por isso eu preciso pensar nela, na vida, antes de ficar pensando na morte. Há pessoas que têm pânico. Medo significa da onde eu vou? Não é essa a questão. Medo do que vai me acontecer? Não é essa. Nessa hora eu sou como Epicuro. Epicuro, filósofo, dizia: eu não tenho medo da minha morte porque ela e eu nunca vamos nos encontrar. O de Allen é mais direto. Ele diz: eu não tenho medo da morte, eu só não quero estar lá quando isso acontecer. Né? Claro, os chineses dizem pra gente arrogante: quando a partida de xadrez termina, o peão e o rei vão para a mesma caixinha. Quando o jogo de xadrez acaba, independentemente do resultado, os dois são guardados numa caixinha. Por isso, de nada adianta essa arrogância que alguns têm de imaginar que só porque eu sou assim, eu sou mais. Não, eu sou diferente, não preciso ser mais. Gente arrogante não suporta que haja outra pessoa que possa ela fazer sombra. Quando terminou no Mineirão, a Alemanha 7, Brasil 1, a gente não ficou com raiva da Alemanha. Nós ficamos com raiva da nossa seleção, porque a gente achou que eles não fizeram o melhor. Não sei se vocês lembram, o primeiro tempo acabou 5-0. 5-0, uma parte das pessoas aqui parou de ver o jogo. Falou: não vou ver mais. E eles fizeram mais 2 ainda no segundo tempo, quase que pedindo desculpas. Eu não queria fazer, que o gol estava aberto. Agora a gente sabe por que eles seguraram. E deu para notar que a Alemanha segurou no segundo tempo. Há 2 anos, o capitão da seleção alemã contou. Eles, no intervalo, quando já estava 5-0, conversaram entre eles. E o capitão disse: gente, chega. Eles são
pentacampeões do mundo, eles são os nossos anfitriões, é um povo que nos acolheu muito bem, basta. A Alemanha introduziu naquele momento uma virtude especial para quem quer fazer também o seu melhor nas várias atividades, que é piedade. Piedade é vencer sem humilhar, derrotar sem ofender, ultrapassar sem esmagar. Piedade. Meu pai era gerente de banco, foi tornado gerente com 24 anos. E uma coisa é que naquela época era preciso, quando eu era criança, que ele visitasse os clientes. Ele chegava em casa no fim da tarde, essa é uma lição para mim inesquecível. Ele chegava em casa no fim da tarde, acabado, cansado, era poeira para todo lado. Qual é a primeira coisa que ele falava quando ele entrava em casa? Em vez de ele xingar, dele praguejar, dele maldizer a vida, a primeira coisa que ele dizia era, tirando um sorriso grande, e ele ria como eu, fechando um pouco os olhos. Ele dizia: filho, olha como eu sou abençoado. Hoje quebrou o jipe na estrada e não estava chovendo. De uma outra vez ele disse: olha, filho, ó como Deus é bom comigo. Hoje acabou a gasolina do jipe e faltavam só 2 quilômetros para um posto de gasolina. O que ele nos ensinou? Não foi fingir que a realidade não tinha problema. Não foi auto-engano de olhar em volta e alienar-se das dificuldades. Foi não ser derrotado pelas dificuldades. Tenho pânico de barata. Eu não tenho medo de barata, porque não tem nexo. Você tem medo de uma coisa desse tamanho que não morde. E um dia, há uns 30 anos, estava eu em Natal, no Rio Grande do Norte, e estava eu e um professor da USP, e nós dois temos pânico de barata. Nós estávamos uma noite dormindo num hotel. Quando deu 2 da manhã, eu acordei e disse assim: tem uma barata no quarto. Ele acordou e falou: tem sim. Porque quem tem pânico sabe. Com a coragem que me restou, Fabiola, levantei, saí da cama que eu estava, subi na cama, fui até o telefone e liguei na recepção e disse: tem uma barata no quarto. Ele disse: o que o senhor quer que faça? Eu disse: eu quero que venha matar. Você imagina, ele disse: pois não. Depois de uns 5 minutos entrou no quarto com a chave mestra, uma senhora de 1,5 m, com uma alpargatas na mão, olhou aqueles 2 homens de mais de 1,80 m, de cueca sobre as camas, olhou para nós, olhou para o inseto, foi lá, bateu no inseto e saiu com o cadáver, olhando para nós meio de canto. Claro que no dia seguinte nós tivemos que mudar de hotel. Porque a paixão, ela é a suspensão temporária do juízo. Claro que a paixão é deliciosa, mas a paixão tem que ser transformada em amor, porque a paixão transtorna. A paixão suspende o tempo, ela suspende a tua noção de localização. Eu às vezes estou na universidade e passo, pelos corredores e às vezes vejo um casal se beijando de um modo tão intenso, tão profundo. E eu não tenho inveja naquele momento, eu tenho admiração. Por uma razão: tanto faz onde eles estão. Parece que não existe nem o corredor, nem o lugar, nem o tempo, nem a hora. Eles estão sozinhos no universo. E eu olhando aquilo, fico imaginando o quanto que aquela paixão, se ela segue, ela liquida ambos. Porque eles não vão conseguir fazer mais nada, né? A paixão consome, é gostoso, porque ele é o ponto de partida, mas ele não pode ser o ponto de chegada, né? E nesse sentido, o amor cuida. Faço eu aqui uma pergunta pra você pensar durante a semana, não é pra você responder, só pra você pensar. Na tua atividade, dentro da empresa, você tá fazendo o melhor ou o possível? Não responda, pense. Tô falando o melhor do mundo, tô falando o teu melhor. Qual é o grande risco? Quando a gente se conforma com o possível, em vez de eu fazer o meu melhor. Mas Cortella, tá difícil, não oferece as condições. Cautela, você tem que fazer o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Na família, no afeto, na empresa, no negócio.